E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Estúdios ProHub e Connector Hub. Eu sou Victor Pires, do Cindy Lojas Porto Alegre, e estou aqui ao lado da minha caríssima Nineve Girardi. Tudo bom, Nina? Tudo bem, Victor? Olá, você que está nos assistindo e nos ouvindo na sua plataforma de mídia. E fica com a gente, porque hoje o nosso episódio está imperdível com um tema valiosíssimo para o varejo. Storytelling aplicado no digital e nas lojas físicas, né, Victor? Isso aí, quem a gente chamou para abordar esse tema importantíssimo é ele, Matheus Vecchio, consultor de varejo. Matheus, dá um oizinho aí pra galera. Oi, pessoal, eu tô super feliz de estar aqui com vocês hoje e eu acredito que os nossos insights vão ser valiosíssimos, não só para as novas ideias de quem tá nos escutando, mas principalmente para já colocar em prática dentro do seu negócio. Isso aí, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Então, Matheus, vamos começar esse papo e acho que é bem legal aqui para quem tá nos ouvindo e nos assistindo, né, poder entender qual é que é teu background, Matheus, com o que tu trabalha, de onde é que tu veio, realmente assim, qual é teu escopo de trabalho? Que legal. Essa pergunta, ela é sempre generosa, né? Porque dá a oportunidade de eu ajudar as pessoas a entenderem quem eu sou de verdade. Então, obrigado, antes de tudo, né? Eu nasci em Porto Alegre e eu digo que meu coração é do mundo. Porque eu sempre tive essa sede de mundo, tá? E pra quem tá ouvindo, às vezes tem, de repente, esse bichinho dentro de si, assim, preciso ir pro mundo. E é legal porque a gente começa a perceber que o mundo é muito grande, mas Porto Alegre é cheio de oportunidades também. Eu fui o primeiro blogueiro de moda masculina no Rio Grande do Sul. Que legal. Eu era um adolescente, gente. Faz tempo, os cabelos brancos estão chegando. Mas olha, é legal de comentar isso com vocês, porque eu tinha 15 para 16 anos, então eu era bem jovem. E nesse movimento todo, éramos em 11 rapazes pelo Brasil. E o Brasil é um país continental, então éramos pouquíssimos. E é legal contar isso pra vocês, porque de uma maneira despretensiosa, mas ainda assim séria, eu tinha um estilo muito excêntrico. E comecei a ficar popular em alguns blogs. Tinha um Tumblr, que era uma plataforma de compartilhamento muito popular, ali, né, na primeira década dos anos 2000. E, enfim, isso tudo começou a me propagar. E eu conto esse início justamente porque foi através do blog, de uma maneira despretensiosa, que o varejo começou a entrar na minha vida. Então eu passei por agências de relações públicas, de marketing digital, porque eu não venho de uma família de comunicadores. Eu tinha essa coisa da comunicação muito nata, mas era uma coisa que não era apadrinhada por ninguém. Então eu comecei tendo esse contato para desenvolver melhor aquilo que era despretensioso, virar um pouco mais profissional. Entender o que era mailing, entender como convidar as pessoas, entender como falar com a imprensa, entender como comunicar nas redes sociais. E temos que entender que não é como nos dias de hoje, era tudo diferente, né? E bom, o varejo começou a entrar porque o contato com algumas marcas começou a acontecer. Eu sou jornalista, e aí eu também sou formado em marketing. E quando eu entrei na faculdade de marketing, eu sentia muita necessidade de entender sobre vendas. Porque existe uma coisa legal de comentar aqui. A maior parte dos comunicadores não consegue vender. Eles sabem comunicar. Mas quem geralmente sabe vender tem dificuldade em comunicar. E eu queria fazer um híbrido dos dois. Porque eu acredito que venda é pautada em relacionamento, certo? É verdade. E se venda é pautada em relacionamento, a gente precisa saber se comunicar com o outro. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o varejo. Então, para você ter uma noção, meu primeiro trabalho foi numa marca bem conhecida. Eu trabalhei por 3 meses, era aquele período de Natal. E eu falei, aqui vai me dar um insight. E aí, o Grupo Renner me convidou para participar de um projeto chamado Concept Store. Eles estavam construindo uma loja conceito para servir de cartão de visitas para outros projetos maiores. Então, eles queriam entrar no JK Iguatemi, em São Paulo, que é o maior shopping de luxo da América Latina. Queriam entrar no Oscar Freire, fazer expansão internacional. E eu passei por esse movimento. Então, quando eu entrei dentro do varejo, foi entrando junto com algumas marcas, mas a minha maior experiência foi com o Grupo Renner. O projeto deu super certo, fizeram a expansão internacional, conseguiram entrar nessas redes que eles queriam. E aí, enfim, eu decidi migrar para outros projetos e para outros sonhos. A minha ideia nem era ficar no Rio Grande do Sul, era ir embora daqui. E, de fato, oportunidades começaram a surgir e minha carreira, que era muito local, de repente virou uma carreira nacional. E aí eu comecei tendo contatos com outras marcas. Fui contratado por um grupo tão grande quanto o Grupo Renner, a nível global. É o grupo AMC Têxtil, acho que vale comentar para as pessoas saberem. Claro. São donos de várias marcas, como Coach, Fórum, Skase, Oasis, entre outras. E ali eu comecei a trabalhar com algo que eu queria muito, que na Renner eu já fazia, mas de uma maneira sem nome,
que era treinar pessoas. Eu comecei a ver que a vivência com o varejo, desde o visual merchandising, do vitrinismo, do atendimento e, claro, das ações e interações de venda, eu precisava entender como transmitir isso para que as pessoas se sentissem parte daquele negócio. E foi aí que, de fato, eu vivi a maior experiência até agora na minha carreira, que foi com esse grupo. Foram muitos anos, foi mais de meia década, onde a gente trabalhou juntos, migrando as marcas para um novo canal de vendas, fazendo a expansão nacional e internacional. Mas o principal, isso só aconteceu porque as pessoas acreditavam no negócio. Então, é legal comentar isso para você, que de repente tem o seu negócio, tem 1 ou 2 vendedores e sente que as pessoas estão meio que não comprando ou vestindo a camiseta do teu negócio. Saiba que para isso acontecer é muito importante transmitir esse pertencimento. E como é que faz isso? Treinando as pessoas, né? Matheus, obrigada por compartilhar toda a tua história com a gente. A gente já conhecia o teu trabalho como palestrante, consultor, mas não tinha ideia desse início como blogueiro de moda. Acho sensacional. E agora o Matheus demonstrou muito bem essa habilidade de contar histórias, né, Matheus? Então, pra gente entrar no nosso tema do podcast de hoje, explica pra gente o que é o storytelling e como que ele pode ser aplicado no varejo. Nossa, eu acho incrível essa pergunta, porque quando as pessoas me perguntam o que eu faço profissionalmente hoje em dia, eu sempre digo que eu ajudo marcas a contarem suas histórias. Eu sei que pode parecer até meio poético falar sobre isso, né? Porque as pessoas de repente vão ouvir, esse cara aí, o que ele tá querendo dizer? Só que eu acredito que as pessoas compram aquilo que a gente fala, e isso é neurocientífico, justamente porque a gente toca no emocional delas. Então, o nosso encéfalo, que é o nome técnico para o cérebro da gente, ele só consegue registrar uma memória quando a gente consegue captar e tocar o emocional delas. Então, contar uma história, principalmente na hora da venda, nada mais é do que conseguir conduzir o emocional de quem está desejando comprar. As pessoas não compram mais por impulso, gente. A gente está acompanhando a economia no mundo, não só no Brasil. As coisas estão muito caras. Então, ir a qualquer espaço de venda, ou para comprar um serviço, ou obter algum tipo de informação paga, ninguém sai repleto disso. Compra, consome o que pode. Então, entregar isso com uma qualidade melhor, precisa saber tocar no emocional, né? E aí, eu começo introduzindo a minha fala nesse sentido, porque eu acredito que, quando a gente fala sobre contar uma história, é saber, antes de tudo, conseguir se conectar com as pessoas. E para a gente conseguir se conectar com as pessoas, a gente precisa pensar o que nós estamos transmitindo para elas, né? Quais emoções, quais sentimentos nós estamos tocando nelas. Porque só assim faz as pessoas comprarem as nossas ideias, comprarem os nossos produtos, comprarem os nossos serviços e, claro, estarem com a gente também, né? E, Matheus, eu acho que uma coisa muito legal que tu trouxe agora sobre storytelling e essa ideia de eu contar uma história não só da minha marca, mas dos meus produtos também. Hoje, as formas como eu vendo, elas estão muito diversificadas. Eu posso ter o local físico, eu posso estar num ambiente digital, que daí eu já ramifico para diferentes redes sociais, sites, e-commerce e tudo mais. Como é que tu entende isso? Eu manter o mesmo storytelling em todos os ambientes, o físico, o digital e o digital nas suas multifacetadas formas? Ou eu tenho que criar um storytelling adaptado para cada um? Como é que é isso? Olha, eu acho muito interessante a gente começar a se questionar, Vitor. Pensa comigo, tu é o mesmo Vitor em todos os ambientes? Não. As pessoas que te conhecem, elas conhecem o Vitor em todos os lugares da mesma forma? Vamos lá. Tua mãe te conhece de um jeito, teu pai te conhece de um jeito, teus amigos te conhecem de um jeito, as pessoas que trabalham contigo te conhecem de um jeito. Mas tem uma coisa em comum entre todas elas, o Vitor. Então, existe uma essência por trás disso ainda. Então, quando as pessoas começam a perguntar, será que eu tenho que saber dosar o que eu falo ou não? Eu tenho que ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, me aceite. Eu acredito de verdade que, antes de tudo, precisa ter um bom senso. E eu sei que o bom senso não é uma coisa linear, né? O que é ter um bom senso? Vamos lá, vamos tentar traduzir isso. Nada mais é do que a gente conseguir entender como o meu espaço não ser invadido pelo espaço do outro. Ou seja, consequentemente, respeitar quem está ali chegando até a mim. Nessa perspectiva, eu vou transmitir a minha essência, a minha verdade e aquilo que eu acredito. Então, toda vez que eu vou contar uma história para alguém, eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta confortável em querer me ouvir e não em querer ir embora. Seja num ambiente corporativo, seja dentro do teu trabalho, seja numa escola, na academia, seja em casa. As pessoas, elas precisam querer ouvir o que a gente tem para contar. Porque uma história só consegue ser repetida e replicada se ela é escutada. Se as pessoas não escutam, elas não compartilham. E a base do storytelling é essa. É a gente conseguir compartilhar uma história, compartilhar uma vivência. Tem um livro muito legal, do Bernard Roth.
pra quem não sabe, inclusive, esse Bernard Roth, né? Importante. É legal compartilhar isso também. Ele é o cunhador. Ele foi a pessoa que desenvolveu o termo storytelling. E storytelling, em português, é contar uma história. Então, onde isso aconteceu, né? Ele é um professor da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, e ele começou a ver que toda vez que as pessoas iam falar alguma coisa, tinha uma espécie de trilha. Sabe quando a gente vai fazer uma trilha esportiva? Vai na montanha, vai no meio do mato, e a gente começa a fazer uma trilha? Tem um caminho. E esse caminho é o fio condutor de qualquer conversa, de qualquer história e de qualquer movimentação que conte algo para alguém. E isso tem tudo a ver com o que eu estava te falando antes. Nós estamos nessa trilha, nesse meio. Agora a gente escolhe qual caminho a gente quer transitar. Tem momentos em que a gente precisa ser um pouco mais agressivo na venda, a gente deixar isso mais explícito. Mas isso quer dizer que o tempo inteiro eu estou querendo me autopromover? Não. A questão é que naquele ambiente faz sentido eu promover dessa forma. Se eu sou uma pessoa um pouco mais quieto, isso quer dizer que eu não compartilho nada com ninguém? Muito pelo contrário. Em alguns ambientes eu vou compartilhar também. Então, para quem está nos ouvindo e pensando assim, como eu vou desenvolver esse storytelling na hora de promover, de fazer um stories na hora de conversar com o meu cliente, pensa o seguinte, o que tu quer compartilhar com essas pessoas? Qual a mensagem que tu deseja transmitir para elas quando elas vão estar te ouvindo? Esse é o ponto de partida na hora da gente começar a pensar o que o mundo sabe sobre nós. Esse é o maior ponto de interrogação que eu acho que talvez a gente possa se auto-questionar. O que as pessoas sabem sobre nós. Porque tem uma premissa legal de trazer aqui, Nina, que eu acho legal compartilhar, que é uma base do marketing pessoal. As pessoas, elas esquecem que todo mundo conhece alguém que conhece um outro alguém. Então, o mundo só acredita naquilo que a gente mostra pra ele. Se eu mostrar o meu melhor lado, as pessoas tendem a acreditar nisso. Se eu não mostrar o meu melhor lado, as pessoas também tendem a acreditar nisso. Então, eu escolho que história eu quero contar. Faz sentido? Muito. Matheus, maravilhoso. Vários insights. A gente já abordou aqui um pouquinho do conceito de storytelling, né? Mas agora, pro nosso lojista que tá nos assistindo, eu sempre fico com a impressão de que quando a gente usa esses termos, storytelling, ou outros termos que não são muito do nosso dia a dia, pra quem tá nos escutando, pode parecer que é algo de outro mundo, que só é acessível pra grandes marcas. Então, de uma forma prática, assim, como que ele pode realmente executar uma estratégia de storytelling? Quais são as práticas mais comuns? É usando story? É usando atendimento em loja? De que forma ele pode integrar isso? Legal. Assim, pra ti que tá nos ouvindo agora, eu queria te fazer um convite. Pega uma folha de ofício, um bloquinho de notas, um papel de rascunho, já pega um lápis e começa a escrever tópicos, tá? Então vamos lá. No primeiro tópico, o que a gente vai fazer? Quem eu sou? O que eu falo? Como as pessoas me percebem? Mas putz, Matheus, mas eu tenho que fazer uma pergunta filosófica. É que nesse ponto de partida, tu começa a ter um entendimento de como as pessoas estão te enxergando. Talvez a resposta não seja simples e fácil de vir. Então agora a gente vai fazer o seguinte, tu vai virar essa folha, vai reparti-la ao meio e vai colocar tópicos, como as pessoas me percebem. E aí tu vai perguntar para as pessoas que estão em volta. Vamos começar. Faz esse exercício com pelo menos de 3 a 5 pessoas. E tem um porquê de fazer de 3 a 5, tá? O nosso cérebro, ele é muito acostumado a ficar acomodado com coisas confortáveis. E número par é confortável. Então, a gente vai começar a criar uma disrupção. Vamos atrás de pessoas. Já é um desconforto fazer essa pergunta, vamos piorar. E aí, tu vai naquelas pessoas aí próximas de ti. Se tu mora com alguém, tudo bem. Se tu tem um amigo muito próximo, se tu te relaciona com alguém. Essas pessoas vão te dar alguns insights. Lembra que a gente dividiu a folha ao meio? Então, tu vai pegar essas pessoas mais próximas de ti, de um lado dessa folha. Na outra parte, tu vai perguntar para as pessoas que trabalham contigo. Como essas pessoas te enxergam. A partir disso, tu vai coletar ali várias informações. Tende a conversar com pessoas que vão ser sinceras e honestas em te dar esse retorno, tá? Porque esse é um ponto importante também. Aí a gente começa a perceber como, na prática, eu tenho realmente aí tocado as pessoas, feito elas se sentirem, para ver se o discurso que eu quero conectar tem a ver com como elas estão me percebendo. Agora, se tu quer pensar uma estratégia de vendas para vender não só a tua imagem, mas para vender um produto ou um serviço, vamos trabalhar com digital? Tem uma ferramenta bem importante hoje que chama-se ChatGPT, né? A inteligência artificial aí tá com tudo, a gente já sabe, essa semana, inclusive, tá bombando na internet, né? Esse comentário sobre a concorrente do ChatGPT, né? Essa inteligência artificial chinesa. Enfim, dependente de qual canal que possa já te trazer alguma informação mais mastigada, eu acredito que vai aí contribuir muito com as tuas ideias. Então, como que nós vamos usar o ChatGPT ao teu favor?
Tu vai conectar exatamente no script que tu quer que ele diga para ti. Então, tu vai começar dizendo, olha, eu preciso contar uma história, ou quero promover tal produto, gostaria de vender de tal e tal maneira. Explica direitinho como tu quer que ele faça. Ele vai te trazer alguns pontos ali de como tu vai narrar. É importante também colocar dentro do ChatGPT, no script, como a gente chama, de copy, exatamente que é para um lugar específico. Então, se é para o Instagram, se é para o TikTok, se é para os teus stories, se é para o LinkedIn, ou se até mesmo é para uma reunião pessoal com o teu time. E ele vai te trazer os tópicos e a forma como tu poderia transcorrer toda essa mensagem positiva. O que a gente está dizendo aqui é que contar uma história ainda é genuína, ainda é original, mas quem está conduzindo somos nós, os seres pensantes por trás disso tudo. Então, contar uma história tem a ver com como nós estamos pensando e o que a gente quer que as outras pessoas pensem como nós, né? Matheus, Muito bom, né? Entregou um passo a passo muito detalhado. bacana. Legal. Já convido aí, pessoal, né? Realmente fazer Realmente exercício, anotar Matheus, essas porque dicas. vale muito. Matheus, duas experiências muito legais que a gente viu agora na NRF 2025, né? Que veio essa questão justamente de usar a inteligência artificial nos pequenos negócios, mas também tem uma tendência que já vem de outras, que é a questão de personalização, né? O cliente, ele quer receber algo personalizado e tudo mais. Como é que eu introduzo essa questão de eu manter a vamos assim, a originalidade da minha marca, a história da minha marca e do meu produto, adaptando ela e personalizando ela para eu conseguir entregar para cada cliente sem perder justamente isso que tu trouxe, que é a essência do negócio? É legal, assim, a gente começar a entender que nenhum de nós mais quer comprar alguma coisa que não seja para nós, ou seja, que faça sentido para nós. Como é que a gente vai consumir algo que é para todo mundo? Isso gera um certo desconforto no consumidor que cada vez mais é direcionado pelo algoritmo no digital para coisas e assuntos que fazem sentido para ele. Então, hoje, esse é o maior desafio do varejista. Pensar em como cada cliente vai ser tratado como único, mesmo em redes onde ele é mais um. Quando eu digo mais um, não é destratando o cliente, mas seja ele passante ou um cliente cativo da tua carteira, ele já é um cliente atuante ali contigo. Então, ele é mais um número que está ali consumindo o teu produto ou serviço. Agora, como é que a gente vai personalizar isso? Treinando pessoas. A gente precisa sempre treinar pessoas para poder fazer esse atendimento cada vez mais personalizado. Sabe por quê? Porque mesmo que seja alguém que esteja respondendo um chat no WhatsApp, um chat em algum lugar, ou que tenha que descrever isso, ela precisa pensar em como o outro vai se sentir. Ninguém compra por comprar, já falamos isso aqui hoje, né? E se as pessoas não compram mais por comprar, o que elas querem de verdade? Elas querem algo que faça sentido para elas. E para fazer sentido, a gente também entendeu que tem que tocar emocionalmente. Então, como é que a gente vai criar na base disso tudo na hora da venda? Transformando o time de vendas em apaixonados pelo teu negócio. Só que a paixão não é uma coisa que acontece da noite pro dia, até porque a gente sabe que nós não nos apaixonamos pelos outros assim espontaneamente. Existe uma troca, uma construção nisso tudo. E essa construção tem uma palavrinha que define: pertencimento. As pessoas só vestem a camiseta dos negócios quando elas sentem parte deles. E é difícil se sentir parte de algo que tu não lucra como dono. Então, como que o dono do negócio, seja pequeno, médio, ou até mesmo se tu presta serviços para as outras pessoas, como é que tu vai te sentir parte desse negócio? A minha sugestão é literalmente começar a construir aquela identidade da marca dentro para fora. Como que isso vai acontecer? Treinando as pessoas. As pessoas precisam entender de onde surgiu aquele sonho, para que aquele sonho possa ter, assim, uma harmonia com o sonho de quem está vendendo também. Porque só assim ela vai conseguir transmitir a mensagem certa, o atendimento certo e, consequentemente, fidelizar o cliente. A gente tem que parar um pouco de pensar que todo mundo vai entender que o óbvio é óbvio. Primeiro de tudo, o óbvio nunca é óbvio, né? E segundo ponto, não é porque eu quero ser bem tratado que eu vou tratar o outro bem. A gente sabe que as pessoas muitas vezes não estão num dia legal na hora do atendimento. A gente sabe que as pessoas, sobretudo, estão insatisfeitas em alguns lugares. Ou até mesmo podem estar satisfeitas, mas não estão conseguindo entender a lógica daquele lugar. E aí a gente não tem um atendimento com qualidade. Então, acho que a resposta para isso tudo, ao meu ver, é a gente, de fato, conseguir treinar e capacitar o time que está lá na operação, na linha de frente, fazendo o negócio acontecer. Essa galera não pode ser esquecida, essa galera não pode se sentir sozinha, porque se isso acontecer, tu não vai lucrar, o negócio não vai prosperar e, consequentemente, quem não está conseguindo transmitir essa ideia também não vai ter seu lucro. Eu sempre gosto de dizer, para fechar minha fala, que as pessoas, quando elas estão num lugar vendendo, elas podem estar 3 meses, 3 anos ou uma vida inteira. Tanto faz. Sabe por que tanto faz? Porque, de fato, o tempo que ela fica lá tem que ser o mais bem aproveitado.
Se hoje essa pessoa não consegue aproveitar bem o tempo dela, ela não atende bem, logo ela não vende. Se ela não performa, eu vou trocar por outro. Só que é caro contratar gente no Brasil. E é mais caro ainda desligar essas pessoas. Então, como é que eu faço para manter o meu resultado, consequentemente, as pessoas? Treinando. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para quem está nos ouvindo, que sem treinamento, sem essa capacidade na hora de vender, a gente não vai desenvolver os nossos times, o nosso pertencimento de equipe e, consequentemente, melhorar as vendas, né? Matheus, super interessante essa dica, muito pertinente, né? A gente sabe como as pessoas são importantes para o negócio. E, além do mais, essa questão de integrar todas as partes do processo para ter uma comunicação mais unificada, né? Porque por mais que a gente adote diferentes abordagens, dependendo do canal, mas a gente quer que a essência da marca permaneça a mesma e que o cliente tenha a mesma ótima experiência em todos os pontos de contato com a marca. Então, aproveitando esse gancho do atendimento, vamos falar um pouquinho de pós-vendas. Eu lembro que quando você veio no Café com Lojistas, assim, de Lojas Porto Alegre, você trouxe pontos, assim, que foram muito marcantes sobre estratégias, técnicas para manter o cliente ali fidelizado depois da venda. Então, se tu puder compartilhar um pouquinho com a gente também como usar o pós-venda para criar essa conexão emocional com o cliente. Nossa, é assim, o pós-venda, para quem ainda acha que é só mandar uma mensagem por tabela, como eu gosto de dizer, né? Literalmente para todo mundo, tá completamente errado. Isso nós estamos em 2010 ainda com essa lógica. Gente, 15 anos de diferença é muito tempo, né? É uma década e meia. Muita coisa no mundo mudou, a gente mudou, o dinheiro mudou. Então, assim, o ponto de partida aqui é entender como eu vou captar esse cliente, tudo certo, atrair ele para o meu negócio, ele tá vivendo a experiência, ele comprou comigo. Mas é mais custoso eu buscar um novo cliente do que eu manter aquele que eu já sei que gosta de comprar coisas comigo. E sabe de uma coisa muito doida, Nina e Victor? A maior parte de quem trabalha no varejo não pensa assim. Pensa que precisa sempre buscar um novo cliente, um novo cliente, um novo cliente. Isso é muito, assim, oneroso para a rentabilidade do negócio. Porque toda vez que eu tenho que promover um post, toda vez que eu tenho que captar um novo cliente, toda vez que eu tenho que buscar um cliente passante dentro do shopping, toda vez que eu preciso convencer alguém aí no meu evento, eu sempre tenho que trazer alguém novo. Mas por que eu sempre tenho que trazer alguém novo se eu já tenho alguém que está ali consumindo comigo? É muito mais fácil eu vender pra ti aquilo que tu gosta. Hoje tu tá vestindo um blazer cinza e tu tá vestindo uma camisa mais salmão. Eu sei que tu gosta dessa cor e eu sei que tu gosta dessa cor. Isso quer dizer o quê? Se eu te ofereço mais peças que possam combinar com o teu produto, mais peças que vão agregar o teu investimento, consequentemente, tu tende a voltar a comprar comigo. Então eu consigo te manter e a longo prazo agregar valor percebido. Esse é um ponto importante. O pós-venda só acontece hoje por valor percebido. Como a gente comentou inicialmente, ninguém compra por comprar. Então, as pessoas voltam no lugar de compra se aquilo faz sentido para o seu bolso. Sempre. A conta tem que fechar. Então, a dica que eu posso passar aqui sobre um pós-venda inteligente nada mais é do que como você está abordando esse cliente. Lembra que se você vendeu alguma peça de roupa para ele, algum utensílio doméstico, se você vendeu um carro para ele, se você vendeu um perfume, se você vende bebida, seja lá o que você venda, tá vendendo alguma coisa? Presta atenção nisso aqui. Não pode esquecer esse cara. Só lembrar dele quando tá em liquidação. Só lembrar dele quando tu quer promover alguma coisa. Só lembrar dele por qualquer interesse teu. O interesse teu, claro, ele vai existir porque a venda é um interesse. Mas a gente precisa deixar isso aqui um pouco mais, assim, identificável para quem tá nos ouvindo, que o interesse tem que ser do cliente. Então eu preciso mostrar para ele um benefício. Se eu não trago um benefício, ele não entende uma vantagem, logo ele não compra comigo. Tem uma técnica de venda bem legal de falar aqui, chama-se Cava Bem. Para quem está nos ouvindo, talvez já tenha ouvido o CVB, não sei se vocês também conhecem. Não, pra mim, por favor. Verdade, pode compartilhar com a gente. O CVB nada mais é do que uma técnica muito aplicada hoje na área de vendas como um geral, no mundo inteiro, que a gente começa abordando o cliente apresentando as características do produto, as vantagens e os benefícios dele. Então, quando eu apresento as características de um produto, eu consigo atrair a atenção do cara, né? Bom, depois que essa pessoa entrou dentro da minha loja ou conversou comigo, eu vou trazer aí os benefícios desse produto. E aí eu começo a compartilhar o quanto aquilo é benéfico, sem parecer autopromotivo. E por último, quando ele está aí provando, quando ele está realmente indo ao caixa, eu consigo conduzir a venda para as vantagens desse produto. Como é que o pós-venda se aplica a isso tudo? Eu preciso retomar como é que está a usabilidade desse produto. Se o cara comprou um piso para casa dele, tu já perguntou se ele já encerou esse piso? Se ele já limpou o piso? Se ele já instalou o piso? Se a pessoa comprou uma bebida para dar uma festa e foi uma quantidade grande, tu perguntou para ela como é que foi a festa?
A gente precisa fazer com que as pessoas voltem a comprar conosco. Se as pessoas não voltam a comprar conosco, é porque elas entenderam outro benefício em outro lugar. E não é o que a gente quer. A gente quer que elas percebam, além do benefício, vantagem. Então, essa técnica ela é muito aplicável na hora da venda, mas ela é muito útil para o pós-venda. Precisamos mostrar para as pessoas que, além do que elas estão comprando, elas podem continuar encontrando um lugar seguro de informação, de qualidade e, consequentemente, né, de acolhimento ali na hora da venda. Matheus, muito bacana que isso é algo realmente muito prático de se aplicar. E muito simples, né? Exatamente. Mas também pensando assim, do lado do ponto do lojista e tudo mais, ele pode estar aplicando tudo isso e daqui a pouco ele pode pensar, poxa, será que eu tô fazendo certo? Né? E isso pode gerar uma ansiedade e tudo mais. Como é que ele pode acompanhar, poxa, isso aqui é um indicador bacana, um método de eu olhar para esses números, olhar para esse acompanhamento que eu tô fazendo junto ao meu consumidor e dizer, poxa, essa técnica tá funcionando, eu tô tendo sucesso a mais no meu negócio. O que ele pode observar? Hoje, o primeiro ponto, assim, é como esse relacionamento está sendo construído. Então, a minha sugestão seria ver, se tu manda mensagem no WhatsApp pro teu cliente, como tu tá mandando essa mensagem? É uma mensagem pronta? Todos os teus vendedores têm a mesma linguagem? Como é que tá funcionando esse relacionamento com esse time no direct do Instagram, por exemplo? Ou, se tu trabalha muito forte com uma comunidade no Facebook, como tu tá conversando com essas pessoas? Porque esse é o caminho certo da gente entender a linguagem da conversação. Como eu estou falando com as pessoas diz muito sobre como eu vou entregar meu produto, meu serviço e o atendimento. Então, eu acredito que fazer essa análise é entender que se eu estou tratando as pessoas como eu trato qualquer outro, eu não estou tratando elas de uma maneira singular, única. E meu cliente quer ser tratado como único. Então, eu já tenho aí um ponto a começar a refletir. E, gente, isso tudo é sem custo, tá? É a nossa análise e o nosso pensamento. Feito isso, eu começo bom, se eu quero tratar uma pessoa diferente, como é que eu posso fazer? Chama pelo nome. Parece uma coisa simples, né? Mas as pessoas não chamam pelo nome. Quer ver uma coisa muito comum? Liquidação. Janeiro é o mês de liquidação, certo? Se vocês entrarem hoje na maior parte aí dos centros comerciais, dos shoppings, tá tudo em liquidação. O que acontece? Os caras mandam assim, olá, estamos em liquidação, 20 fotos, 70 vídeos, é pedir para ser bloqueado no WhatsApp, ninguém mais quer isso. Então, se a gente quer de fato que o meu relacionamento com o vendedor ou com a equipe seja mais direcionado, eu preciso chamar antes de tudo pelo nome. Oi, Matheus, tudo bem? Tô passando para te dizer que sim, estamos em liquidação, mas eu lembrei que tem 2 peças aqui que combinam com aquilo que tu comprou. Ou... Oi, Matheus, tudo bem? Quanto tempo? Já voltou de viagem? Tá em Porto Alegre? Tá viajando? Onde tu tá? Como é que estão aquelas peças que tu comprou com a gente lá naquele período tal? Hoje em dia, uma ferramenta muito forte é o CRM. O antigo caderno, né? Quem lembra aí de fazer o caderno no bar, né? No supermercado de bairro, entende que as pessoas anotavam. Nada mais é do que um banco de dados. Então, hoje os sistemas dentro das lojas conseguem ter aí um acompanhamento. Se tu não tem um sistema de CRM, não te preocupa, não surta, calma. A gente está querendo te convidar a analisar o histórico de compra. Então lá provavelmente tu vai ter Matheus comprou uma bermuda comigo em agosto. Nina comprou um blazer e um vestido em dezembro. E aí tu vai consultar as pessoas. Se tu entendeu quem vendeu para ela, se tu sabe que ela comprou, tu consegue chegar e perguntar como é que tá o produto, né? Se foi um presente, a pessoa gostou do presente, vamos te presentear agora, aproveitar a promoção. Então existem formas de comunicar aquilo que parece óbvio, mas as pessoas não fazem. E aí é o mais doido de tudo. As pessoas não conseguem se comunicar de uma maneira assertiva. Pelo contrário, elas se comunicam de uma maneira afastativa. Ou seja, elas se afastam em vez de aproximar. E não é o que a gente quer, né? A gente quer vender e vender cada vez mais. Só que para isso acontecer, a gente tem que pensar como estamos falando com essas pessoas. Matheus, valiosíssimas essas dicas. E aproveitando que tu trouxe vários exemplos, então vamos de casos práticos. Isso aí. Tu tem muita experiência na área da moda e também é uma área que eu gosto muito, o Victor sabe. Toda a minha área de pesquisa é na área de moda e influência digital. Legal. Então vamos puxar a brasa para esse assado, Boa. depois o Victor leva para outros segmentos. O varejo de vestuário é um dos principais segmentos atendidos pelo Cindy Lojas também. Então, que dicas tu daria? A gente já falou aqui de atendimentos, mas e de outras coisas também? O vitrinismo, o visual da loja, a comunicação nas redes sociais. Como que na área do vestuário ele poderia aplicar o storytelling? Bom, a área da moda, antes de tudo, ela trabalha com comportamento. Só que o comportamento não é limitado só para o segmento têxtil, né? Ele está presente no comportamento do consumidor. Então, quando a gente fala sobre comportamento através da moda, é o que as pessoas estão querendo mostrar com aquilo ali. Quando tu vai montar uma vitrine, tu precisa perceber como as pessoas vão sentir aquilo tudo. E aí, voltamos para a palavrinha sentimento. Se não está bem iluminado, gera uma retração.
Se tá com poeira e tá sujo, gera até um nojinho, né? Se de repente tem uma cor que grita muito, que choca muito, pode gerar uma irritação ou um desejo. Tudo depende de como eu vou mostrar isso tudo. Para montar uma boa vitrine, hoje em dia, as pessoas pensam que é muito custoso e muito caro. Não. Uma boa vitrine ela é montada com luz e produtos bonitos. O produto bonito é um produto passado, limpo e atrativo. Não existe vitrine sem preço, tá, gente? Em nenhum lugar do mundo. As vitrines que estão sem preço são vitrines que, de fato, não querem que o cliente compre. Por quê? Time is money, né? Esse ditado norte-americano diz que tempo é dinheiro. No momento de mundo onde cada vez mais a gente está acelerando a informação, vocês acham mesmo que o cara que está passando no shopping, está passando na rua, vendo a tua vitrine, ele vai olhar e não vai ter preço, ele vai parar para entrar? Se ele não tem tempo, ele vai embora? Agora, se tem o preço, já diz ali uma consultiva, né, prévia do que ele realmente pode ou não pode, ou quer ou não quer comprar o teu produto. Então, uma boa vitrine hoje é uma vitrine que, antes de tudo, transmite informação. É uma vitrine que consegue atrair o cliente e despertar esse interesse dele através da iluminação, da limpeza, ou seja, da aciez do lugar e, claro, né, da disponibilidade ali daquele produto para o meu bolso. Eu acredito que esse é um caminho bem legal para quem está nos ouvindo, muito, né? Muito. E, Matheus, passos básicos, né, pra começar. Muito básicos. E, Matheus, isso tudo que tu falou também se aplica tanto ao digital quanto a outros segmentos. Exato. Por exemplo, assim, né, me colocando no lugar de, sei lá, alguém tá vendo material de construção. Que é algo que, sei lá, como é que eu vendo isso realmente através de um storytelling? Como é que eu crio uma narrativa para aquilo ser interessante e eu consigo converter ali para além de alguém que pense, poxa, é uma necessidade Exato. imediata. Mas será que daqui a pouquinho não vale a pena tu comprar agora, prevendo alguma coisa? Como é que eu faço isso? Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Quando tu entra numa loja de materiais de construção, e essa loja, muitas vezes, tu tá entrando por torneira, aí tu sai caminhando, tem porta, aí tu sai caminhando, tem piso, aí de repente tem um sofá, e lá no fim tem um fogão. Oi? Eu não tenho que comprar pra montar uma casa? Qual que é a lógica de eu entrar pela torneira? Qual que é a lógica de repente eu ver uma porta? Aí de repente eu tô vendo piso. Tá bom, porta e piso, pode ter uma conexão. Mas aí eu vi sofá e lá no final tem fogão. Eu não entendi a lógica da casa. Quando a gente fala sobre merchandising, a gente precisa saber promover. Se a gente quer saber promover, eu preciso pensar em como as pessoas vão perceber essa promoção. Então, se eu entro numa loja de construção, que eu acredito que seja um erro de muita gente, e já coloca tinta, já coloca massa de cimento, tudo junto, ok. Mas como é que eu faço para as pessoas entenderem que material de construção, material de decoração, pode ter uma sinergia? Eu preciso começar a entender como o meu ambiente vai criar essa operação de conduzir. Então aí tem algumas técnicas legais a gente perceber. Muitas vezes o cliente vai entrar por um lado da tua loja, então tu precisa pensar em como ele vai fazer o trajeto. Faça esse trajeto. Muito fácil isso, ó. Começa a caminhar pela tua loja, se tu tem ali corredores, faz o trajeto do corredor. Tem algumas redes aqui em Porto Alegre que nem corredor tem, é um grande galpão. Então começa a perceber o que tu pode fazer a condução do teu cliente para que ele entre por um caminho e tendenciosamente dê a volta para passar pelo outro. Assim tu conta uma história. Então, quando as pessoas vão querer contar uma história para outros segmentos, seja da moda, seja automotivo, seja de construção, seja o que for, elas precisam perceber o que nós estamos falando para essa gente que está querendo entrar aqui dentro, né? Então, esse é um ponto importante de começar a fazer esse raciocínio, porque as pessoas que, de repente, trabalham com material de construção, como tu trouxe, pode pensar, nossa, mas não faz sentido. Exatamente. Faz muito sentido. Se tu não souber expor ali mais de uma marca de cimento, o cara talvez ache caro e não compre. Ou ele pensa, putz, tá, isso aqui, esse é o preço geral. Se tu não mostra as variedades de tinta e não faz algum tipo de experiência para ele poder ver como é que fica as cores disponíveis ou como é que é a textura daquela marca, como é que eu vou saber? Eu não entendo nada disso. Eu vi um vídeo no YouTube e eu tô indo comprar tinta. Esse é o raciocínio do cliente. As pessoas às vezes não pensam sobre isso, né? E aí mistura tudo e fica uma grande miscelânea e aí dá dor de barriga. Exatamente. E eu adorei essa pergunta, Victor, justamente por isso, porque parece que essas estratégias, storytelling, quando a gente fala disso, ou quando a gente fala de tendências no digital, parece que é mais pra esses segmentos que são visuais, né? Pra moda, pra gastronomia. E aí os outros segmentos acabam ficando um pouco engessados, achando que não é pra eles, mas na verdade... Mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Toda empresa pode e deve aplicar essas estratégias para ter sucesso. E, Victor, falamos muito aqui hoje, né? Sobre várias coisas. E agora que tal a gente trazer, Matheus, 3 principais dicas para aplicar o storytelling pro pequeno varejista? Como ele pode começar? Tá. Bom, o primeiro ponto pro storytelling, como a gente tá falando aqui, é
pensar o que tu quer dizer pras pessoas. Gente, parece muito óbvio, mas vamos entender. O óbvio não é óbvio, tá? Então, antes de tudo, começa a perceber o que tu quer dizer pra quem tá te ouvindo. Qual a mensagem tu tá transmitindo pra essa gente? Começa a entender de verdade como as pessoas vão te escutar. Esse é um exercício difícil de fazer, mas é um exercício fácil, gratuito e necessário. Se eu começo a perceber primeiro, né, como o outro vai me enxergar, eu começo a trazer pra mim esse poder. Antes de seguir pras próximas, eu só queria dizer uma coisa importante aqui, Nina, pra agregar esse pensamento. Com certeza. Por favor. A gente esquece que a informação é transmitida por nós, quando nós estamos enunciando ela para o mundo. E isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que eu não posso transmitir o poder dessa informação para o outro, porque ele está comigo. E a maior parte das pessoas, elas esquecem disso. Elas acabam dizendo para o mundo que não, o outro sabe, mas ele não sabe. Esse poder, essa responsabilidade, melhor dizendo, ela é nossa. Então, quando a gente traz ela para nós, a gente carrega essa ideia de que eu tenho, sim, a escolha do que eu quero dizer para as pessoas, tá? Muito bom. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, a partir do momento que eu quero enunciar alguma coisa para as pessoas, eu preciso fazer um teste. Cara, tu não vai investir tempo nem dinheiro em muitas coisas quando tu não sabe se aquilo vai te trazer um retorno. Essa é a maior, assim, acho que vantagem da gente poder pensar e trocar ideia com alguém que a gente confia. O maior índice de erro hoje dentro do varejo são as pessoas que têm vontade, têm iniciativa, têm um dinheiro guardado, que às vezes é o dinheiro da sua vida. A reserva financeira, investe. Mas ela não perguntou pra ninguém. Ela seguiu o seu feeling. E às vezes o seu feeling tá num ponto errado. Às vezes a forma de exposição não é a certa. Às vezes o público que ele pensou que existia não é um público existente. Então, compartilhar uma ideia num lugar seguro, tem um termo pra isso no varejo chamado safe place. Eu sei, tô falando umas palavrinhas gringas aqui, né? Mas é porque o mercado gosta dessa coisa gringo, né? Ele gosta dessa coisa onde a gente consegue trazer o estrangeirismo para Sim. deixar mais sofisticado. Então, esse lugar seguro, ele nada mais é do que eu conseguir compartilhar com alguém a minha ideia. Então, primeiro de tudo, pensar no que a gente vai dizer. Segundo, a gente começar a compartilhar num lugar seguro como essa ideia pode acontecer. E aí o terceiro ponto... Curiosa pela terceira agora. Nada mais é do que depois que a gente já tá colocando em prática, depois do que a gente já tá fazendo, eu preciso sim reunir aquelas pessoas que ouviram e coletar o retorno delas. Boa. Porque se eu não coleto o retorno dessas pessoas, eu tô simplesmente jogando pro outro uma responsabilidade que ainda é minha. Então, eu compartilhei, ouvi o retorno de alguém e agora eu consigo corrigir. Lembra? É muito mais barato eu manter aquele que já tá dentro do que buscar alguém que tá de fora. Então, eu, dessa maneira, consigo manter meu cliente, consigo fazer ele comprar comigo e, consequentemente, trazer mais novidades para ele, né? Dicas Sensacional. essenciais para todos os negócios. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um excelente podcast. Ai, Um que ótimo legal. podcast. Matheus, para quem tá nos ouvindo, para quem tá nos assistindo, onde é que o pessoal pode te encontrar? Pessoal, antes de tudo, venham nas redes sociais, me sigam no @VecchioMatheus. Vecchio é um nome em italiano, então vou soletrar V-E-2-C-H-I-O, tá? E o Matheus que é muito mais charmoso com TH. Mas além disso, eu também sou consultor, sou palestrante e sou professor de marketing. Então vocês podem aí ter muito conteúdo gratuito na internet, mas também podem ter aulas junto comigo, participando de grandes eventos como a FPV. Isso aí. Exatamente. Já ia mencionar que vai estar com a gente em maio, nos dias 21, 22 e 23, lá na FVV. Exato. Um prazer te ter com a gente lá, Matheus. Eu que E obrigada agradeço. por esse papo de hoje. Simpaticíssimo, dicas Demais. valiosas. Muito, Tenho certeza muito. que agregou muito pro nosso lojista, pro Com empresário que certeza. está nos assistindo. Com certeza. Então, Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Nina, te vejo semana que vem. Semana que vem, E Victor. certo. E você aí que tá nos assistindo, tá nos acompanhando, nos ouvindo, não esqueça de dar uma estrelinha no seu agregador de podcast favorito, tá no YouTube, curte, comenta, compartilha, manda esse conteúdo pra todo mundo, porque são dicas gigantescas pra todo mundo que quer ter um negócio de sucesso. E vejo você semana que vem. Valeu!